Olá! Vinhos têm uma temperatura certa para serem servidos ou podem ser servidos à temperatura ambiente? A temperatura é importante porque ela influencia na percepção do álcool, da fruta, da acidez e do equilíbrio. E quanto mais elevada a temperatura, mais se realçam o álcool e o açúcar. E quanto menor, a doçura é amenizada e o tanino e a acidez ficam mais em evidência. Em nosso país, estamos acostumados a temperaturas extremas em tudo que bebemos, mas o vinho é uma bebida delicada e cheia de nuances. Seria um crime deixar um champanhe congelar ou servir um Malbec à temperatura ambiente de 29 graus, por exemplo. E quando chega o verão, surgem as questões. Devo colocar meu vinho na geladeira, no freezer? E nessa época do ano é mais difícil manter a temperatura ideal quando está servindo, porque se não tiver uma intervenção, em pouco tempo o vinho vai esquentar demais. E nenhum vinho deve ser servido a uma temperatura acima de 20 graus. Então, se você perceber que o vinho esquentou, coloque num balde com gelo e água por apenas alguns minutos, porque um tinto encorpado, por exemplo, se for servido numa temperatura muito baixa, ele vai ser tânico, muito duro e quase sem aromas. Ou se for servido numa temperatura acima de 18 graus, você vai sentir ele alcoólico ou pesado ou suave demais em sua estrutura. Já os vinhos brancos podem permanecer no balde até o final do seu conteúdo. Um vinho tinto, leve, pouco tânico, como um Pinot Noir ou um Gamay, devem ser mais resfriados, porque não tem tantos taninos a realçar. E a acidez será suavizada numa temperatura entre 16 e 14 graus. Já um Malbec ou Taná extremamente tânicos ficariam desagradáveis numa temperatura mais baixa. O ideal seria entre 16 e 18 graus. Vinhos brancos e rosés servidos a uma temperatura entre 8 a 12 graus vai realçar a acidez, que é fundamental para o equilíbrio da bebida. E espumantes e vinhos doces a 6 graus. Aqui no Brasil, não servimos o vinho em temperatura ambiente por razões óbvias. Nosso país tem um clima tropical e o mesmo acontece em outros países com climas temperados quando chega o verão. Quando você for armazenar seu vinho, é importante que mantenha longe de ambientes que tenha fonte de calor, como cozinha ou próximo a uma janela. O ambiente deve ter uma temperatura mais amena. O ideal é você armazenar numa adega. Bem, então vimos que um dos maiores cuidados com o vinho certamente é a temperatura. Uma garrafa pode ter sido transportada e armazenada da melhor maneira possível, pode ter sido servido na taça mais apropriada que existe, mas ainda assim, se não estiver na temperatura correta, o vinho não vai se expressar como esperado. E muitas vezes a gente ouve alguém dizer que o vinho estava alcoólico demais ou muito tânico, e muitas vezes esses defeitos não são do vinho em si, mas da temperatura na hora de servir o vinho. Então, sirva seu vinho na temperatura correta e até a próxima.